Olá, muito bom dia, meus amigos e amigas. Bem-vindo a mais um podcast Conecta Pro. Neste sexto encontro, sexto episódio, nós temos, como sempre, convidados especiais para que a gente possa estar tratando de assuntos de grande importância para toda a sociedade. Hoje, o nosso tema é inovação que transforma futuros empreendedores. E para este tema importante, a gente traz o nosso convidado, Rodrigo Cruanes. Gostaria de saber, seja bem-vindo, quem é você e como você começou a sua trajetória na sua área. Muito obrigado, Antonioni. É um prazer estar aqui, participar desse programa que traz realmente o que a gente tem de bom na cidade e é sempre um prazer estar participando. Eu sou advogado desde 1999, então já tenho um tempinho enquanto advogado. Atuo na área civil, empresarial, no ramo de seguros e além disso eu sou empreendedor. Eu tenho uma empresa de automação residencial, aquela casa inteligente, né? Homeywell Automação Residencial é o nome da empresa. Estou empreendendo nesse segmento desde 2017 e agora eu estou diretor da Fábrica de Inovação, que é uma associação que busca fomentar o desenvolvimento e a inovação na cidade. Que bom, que bom. O Rodrigo, então, ele está atuando nesta área de empreendedorismo, né? Que é um desafio, e esse desafio não é somente para você, mas são para todos aqueles que querem iniciar um negócio, né? E você está atuando numa área de automação residencial, que não tem nada a ver com a sua área de formação, que é advogado. Como que foi esse desafio, esse início para você, Rodrigo? É curioso, a pergunta é bem interessante. Eu cheguei a ver uma vez numa revista escrito: faça do teu hobby a tua profissão e você vai ter um trabalho extremamente agradável sempre. E aí eu falava, mas como, né? Eu sempre gostei de fazer coisas manuais e reparos, desde criança eu sempre peguei as coisas para consertar. E eu falei, como é que eu posso fazer disso uma profissão, né? E enquanto isso, advogando, audiência, prazo, naquela correria. E aí eu me deparei com um curso de casa inteligente. Falei, pô, isso aí no futuro vai dar muito certo, vai virar. Eu falei, gostei, eu quero me aprofundar nessa área. Comecei a fazer curso, quanto mais eu estudava, mais eu via que era prazeroso aplicar na prática, mais eu via que realmente fazia sentido para o futuro da sociedade, né? E eu falei, pô, eu cada vez mais fui me aproximando, fui entrando. Com 2 meses de curso eu já tinha certeza que eu ia ter a empresa, qual era o nome da empresa, já tinha acho que o site escolhido, já tinha catálogo. Até o professor do curso falou, caramba, mas como que você já tem tudo isso, né? Cartão de visita. Você se encontrou? Me encontrei nessa área de automação. E é gozado, né, que aquilo que eu li na matéria falava, né, faça aquilo que você tem como um hobby. Na prática não é o que acaba acontecendo comigo, porque os meus técnicos fazem o que seria o meu hobby. Quando você vira empreendedor, você vira o gestor da empresa, não propriamente aquele que põe a mão na massa, né? Muito bem. Então, é essa a sua transformação, né? Você passou de fazer aquilo que você tinha como um hobby, do que gostava. No entanto, empreender, você tem muitas mudanças, né? Às vezes você deixa de ser mais técnico e começa a ter que administrar, fazer o que a gente chama de gestão, né? Então, hoje o Rodrigo está à frente de um importante fomento que eu falo que ganhou grandes proporções, não somente na cidade de Limeira, mas toda a região, que é a Fábrica de Inovação.
Hoje você está, né? Porque a gente fala sempre que nós estamos quando a gente atua ou exerce um cargo onde você é escolhido ou eleito. Então, você está diretor administrativo da Fábrica de Inovação de Limeira. Nós já vamos compartilhar algumas imagens para que o pessoal comece a entender um pouquinho, né? Fale um pouquinho mais sobre o que é a Fábrica de Inovação, esse desafio que você enfrentou para poder também chegar a ser diretor de uma importante instituição que nós temos na nossa imagem aí, alguns alunos, alguns professores, eu falo professores e até mesmo alguns amigos, porque tem umas pessoas que estão na foto que eu conheço, convivo também na nossa área da docência, né? Mas comente para nós, fale da fábrica. Vamos lá. A Fábrica de Inovação é uma associação que visa fomentar, favorecer o desenvolvimento e a inovação na cidade. Quando a gente fala de inovação, a gente fala nos mais variados sentidos. A inovação é toda a melhoria que você tem em um produto, em um serviço. Pode ser uma melhoria na embalagem que favorece a que aquele determinado produto chegue mais longe, uma melhoria na parte de logística que faz com que o produto chegue mais rápido, chegue em melhores condições. Pode ser um ganho de produtividade, você faz a mesma coisa em uma velocidade maior, você ganha produtividade, ou você ganha em custo, você consegue uma melhoria que reduz o custo, você gera maior competitividade. Então, tudo isso é inovação. E como é que a gente chega em uma inovação? Pensando diferente, pensando como quem está fora, questionando a forma de fazer. Normalmente, quando a gente faz muitas vezes a mesma coisa, a gente está acostumado a que ela seja feita sempre daquela mesma forma. Então, um olhar curioso, um olhar questionador faz com que a gente procure outros meios de fazer a mesma coisa com menor custo, com menor tempo, com melhor eficiência, com maior qualidade. Então isso é inovação. Para a gente falar de inovação, a gente precisa de um universo que favoreça a inovação. Se as pessoas não tiverem curiosidade, elas dificilmente vão ser inovadoras. Certo. Se as pessoas não tiverem a predisposição a pensar fora da caixa, elas não vão conseguir inovar. E como é que a gente cutuca isso? É com leitura, com estudo, participando de seminário. Então, o que a gente faz? A gente favorece o cenário para que tudo isso aconteça. Então, dentro da Fábrica de Inovação, a gente tem empresas que são parceiras, colaboradoras e associadas da fábrica. Isso é importante você comentar. Como que é construído, né? Porque você falou que esse modus operandi de pensar, ter senso crítico sobre situações adversas é o que vocês querem fomentar para encontrar soluções. E a Fábrica de Inovação, quando eu entendi o projeto e soube do projeto aqui em Limeira, e por aqueles que iniciaram, né, quem foi muito importante para a nossa cidade, para muitos eles acham que a Fábrica de Inovação só faz as atividades relacionadas a software. E não é bem isso, né? A Fábrica de Inovação ela quer fomentar soluções em todos os segmentos. Então, como que ela é construída? Quem são as pessoas, sociedade civil, poder público, empresas de capital privado? Como que é essa construção? A Fábrica de Inovação foi criada a partir da ideia de alguns empreendedores de que algo precisava ser feito para fortalecer a cidade e colocar dentro desse segmento no cenário nacional como uma cidade inovadora. Aí, o que se percebe? O empresário, se ele estiver sozinho, ele tem as demandas dele, como, por exemplo, dificuldade de contratar mão de obra, concorrência, tributos, e ele, dentro do universo dele, ele tem poucas ferramentas para lidar com esses problemas.
ele precisa de mão de obra, mas qual é a especificidade dessa mão de obra? Onde essa mão de obra está sendo formada? Via de regra, está sendo formada em instituições de ensino. Então, quando a gente junta o empresário com a instituição de ensino e cria um canal de comunicação, fica mais fácil de um dizer para o outro quais são as dificuldades e aonde a gente encontra um melhor caminho. Aí a mesma coisa acontece com o poder público. Se a gente pensar nos problemas que envolvem a cidade, a gente tem desafios na habitação, na segurança, na infraestrutura pública, no trânsito, na saúde. São vários segmentos de demandas que a sociedade demanda do poder público, né? E o poder público, se ele não tiver um olhar para a inovação, ela não vai acontecer. Então, qual foi a ideia da fábrica? Foi reunir todos esses atores e falar, vamos colocar todo mundo para conversar. A instituição de ensino precisa entender o que o mercado está precisando, a instituição de ensino precisa de apoio também, às vezes, para mudar determinada regulamentação legislativa que vai favorecer a instituição a entregar um melhor ensino para os seus alunos. O poder público precisa saber o que é que os empresários, o que é que as instituições estão precisando. Então, quando você coloca todo mundo para se mover dentro do mesmo propósito, certo, você cria canais de conexão. Então, esse é o propósito. Ela foi criada por grandes empresários da cidade, como o Jefferson Penteado, da Bluepex, o Celso Varga, da Indústrias Varga, né, que hoje foi vendida, mudou de nome, mas são os nossos grandes pensadores, ou vários outros empresários, eu não vou nominar porque eu vou deixar alguém de fora e vai ser chato. E aí, com isso, a gente vem trabalhando em promover a inovação da cidade. A gente já foi eleita na última análise que foi feita, foi eleita a segunda cidade mais inovadora do Brasil, perdendo só para Florianópolis. Do Brasil. Do Brasil. Olha só, então, esse tema, tá, pessoal, é tão importante para toda a sociedade, porque inovação que transforma futuros empreendedores. Então está tudo relacionado, né? Esse tema ele é muito importante para toda a nossa sociedade dentro do que o Rodrigo entende. A inovação ela é importante para a sociedade para ter essa transformação e para que a gente possa ter novos seres pensantes, porque ser empreendedor é inovar, é trazer algo novo ou modificar algo para melhor do que já se existe, né? Então, como que você vê essa relação entre o nosso importante tema, fábrica de inovação, e o que vocês querem produzir para o nosso dia a dia junto à sociedade? É curioso, quando a gente fala de produzir para o dia a dia, a gente tem vários aspectos e a fábrica de inovação já teve um resultado bastante expressivo em vários segmentos. Então a gente procura estar dentro da instituição de ensino. A gente teve uma fotografia agora de palestras sendo dadas para alunos do 2º grau. Certo. Aí no caso sou eu. Olha só que bacana, né? Essa foto ela já ilustra que a fábrica de inovação não trabalha somente os adultos. Vocês estão fazendo aquele trabalho na base, nos adolescentes, né? E isso que é importante, porque se a gente quer ter bons profissionais lá na frente, tem que começar atuando na base, né? Muito bom. E é você que está na foto aí? Olha só. Esse colégio acho que o Perches Lordelo, quase certeza de que seja no Colégio Perches. São tantas escolas, né, que vocês vão, né? Nesses últimos meses nós chegamos a atingir quase 1000 alunos. Ótimo. Várias turmas em várias escolas, voltamos em algumas escolas. Então, se você, professor, diretor
de alguma escola tiver interesse, falar, olha, vocês ainda não procuraram a nossa escola, chama. É sempre um prazer. Aí também foi no Perches Lordelo. Enquanto eu estava dando palestra para uma determinada turma, outro empresário estava dando para outra turma, para mostrar a importância da tecnologia. No caso, a gente estava falando da fábrica e de trabalhar com tecnologia. A gente percebe que o jovem ele precisa de um pouco mais de referência. Por quê? O jovem ele sabe de um monte de coisa que ele não quer fazer. A gente tem uma série de demandas aí que fala, não, trabalhar em tal área eu não quero, naquela outra eu também não quero. Tá, mas você quer o quê? Eu quero ser youtuber. Puxa, aí fica complicado, porque de 200 milhões de habitantes a gente tem talvez 200 youtubers, influenciadores, né? Influenciadores, vamos dizer que a gente tenha 2.000, 5.000, não tem mercado para tanta gente ser jogador de futebol, né? Se a gente pensar no Campeonato Brasileiro, são 38 times, cada time com 25 a 40 jogadores, quer dizer, não dá para a população brasileira achar que vai jogar bola. Então a gente precisa que eles tenham contato com a informação para que eles saibam escolher, e o mercado está demandando esse jovem. A gente fala que o jovem é o futuro do país. Os pais dos adolescentes, eles vão se aposentar talvez daqui a 10, talvez daqui a 20 anos, e esse espaço tem que ser ocupado por esse jovem. Certo. Se o jovem tiver a informação, a gente quer favorecer e ajudar ele a ser um norte, né? Vocês estão fazendo esse trabalho na base, lá nas escolas, com os adolescentes, também com aqueles que estão formados, que às vezes querem fazer um reenquadramento profissional, que às vezes chega num momento da vida que às vezes a pessoa ela precisa ter novos rumos, novos caminhos, é necessário, né? O ser humano ele está em constante aprendizagem, né? E dentro de todo esse contexto, quais as mudanças ou soluções que você acredita que são urgentes? Porque nós temos uma imagem ali que são pessoas, com certeza, debatendo assuntos relevantes da sociedade, né? Você tem pessoas da sociedade civil, tem representantes do legislativo, poder público, empresários, professores, instituições de ensino. Então, ali vocês estão e levam temas que vocês querem trazer ou propor soluções. Só que dentro disso, vocês têm aí algumas mudanças e as soluções que são urgentes. Qual que é a sua visão para que essas mudanças possam ser colocadas em prática? O objetivo da fábrica é debater as ideias. Nessa última imagem a gente tem inclusive o vereador Estevão, que é membro da fábrica. A gente tem 3 vereadores que são membros frequentes, a Mariana Calça, o Estevão e a Maraísa, que são Maraísa Matos. Mandar um abraço para todos eles, todos os vereadores e os demais representantes do Legislativo, porque eu sei que cada um está dentro de uma esfera, de uma representação, mas esses são membros da Fábrica de Inovação, né? Isso é importante. O presidente Everton também participa de maneira bastante ativa e nos apoia bastante, e a gente cria o cenário favorável para o debate de ideias. A partir dessas ideias, a partir dessa visão que a gente tem de cada uma das pessoas, a gente vai ampliando os nossos horizontes. A gente tem na mesma imagem diretor de escola, professores, empresários. Então esse debate é muito rico. Vou até no final fazer o convite para que as pessoas participem estando presentes nessas reuniões. Ela é aberta ao público. Ótimo, importante. Logo mais, até mais ao final, vocês vão saber onde que fica a Fábrica de Inovação. Nós já vamos comentar, tá? Nós estamos criando aí todo esse contexto para que vocês possam entender o papel da Fábrica da Inovação em Limeira.
que, como eu já iniciei a minha fala, né, muitos pensavam que era uma fábrica de software, e não é. Ela nasceu, né, por incentivadores, por profissionais dessa área de tecnologia, de software. No entanto, a fábrica de inovação teve uma proporção e agora ela atende às demandas da sociedade. Quando a gente fala demandas da sociedade, em breve a gente já vai passar alguns vídeos, vocês chegaram a propor soluções até em sistemas da malha viária do nosso município, né? Que obviamente foi devido a uma demanda pontual, uma necessidade logística, né? E vocês entenderam e proporam isso ao poder público para que pudesse ser feita essa mudança, essa alteração que aconteceu, né? Que aconteceu na prática. E o seu trabalho, como que ele contribui para estas transformações, para essa inovação, esses futuros empreendedores num país que é difícil empreender? Nós temos que dar palmas aos empresários e àqueles que são gestores, porque empreender no Brasil não é fácil, né, Rodrigo? Você sabe muito bem como você começou. Hoje você se tornou um gestor diante de todas as dificuldades, mas é assim, o empresário ele tem que passar por essas necessidades e dificuldades do mercado, enfrentá-las e, óbvio, vocês acabam colocando as soluções. Conte para nós aí, como que você contribui para que essas transformações, não só o Rodrigo, mas o Rodrigo dentro da fábrica de inovação também? Eu acho que a minha maior contribuição é pela facilidade que eu tenho de mudar a chave. Enquanto eu estou na empresa de casa inteligente, eu estou focado no cliente, na melhoria de produto, na instalação, na eficiência, no atendimento. Aí eu vou para a fábrica, muda a chavinha, aí eu sou um gestor de uma associação que procura verificar quais são os elementos necessários para a gente ter uma reunião mais eficaz, mais eficiente, para atrair mais público. O que a gente pode fazer para que os cursos que a fábrica proporciona tenham mais alunos. Aí eu mudo a chavinha, quando é o Rodrigo advogado, eu penso na estratégia para defender o cliente, pela última informação que a parte contrária deu, para que sentido a causa está direcionando, como é que eu consigo um acordo que seja viável para todo mundo, que atenda aos vários participantes. Então essa habilidade de mudar a chave, eu acho que veio com o decorrer do tempo, mas veio por trabalhar em áreas distintas. Eu já fui secretário administrativo do CEPROSOM, eu já fui membro do jurídico da prefeitura, além dessas outras atividades que a gente já descreveu. Então vai criando uma habilidade de mudar a chavinha e pensar como, dentro desse determinado segmento, o que a gente precisa para ter um ganho de eficiência. É sempre pensando no que a gente pode fazer para melhorar. Está faltando a gente ter mais engajamento do aluno. Vamos lá, vamos bater na porta da escola. Vamos falar que a gente quer acessar esse aluno. As escolas estão gostando muito, os alunos estão gostando muito. Então é muito prazeroso a gente ver que olhar para isso gera frutos. Nós estamos colocando aí as pessoas reunidas, né? Nós temos o Léo, ali, bem conhecido, junto com a Paula, que faz um trabalho frente à fábrica de inovação, não só levando o nome, mas toda a organização, os trabalhos, as reuniões, os encontros, as participações em feiras que vocês estão presentes também. Então, o trabalho da fábrica de inovação em Limeira é muito importante. Você, diretor de escola, instituições de ensino, tá? Sejam elas públicas ou privadas, né, Rodrigo? Exato. Que se vocês quiserem e devem ter a presença da fábrica de inovação, entre em contato, busquem a fábrica de inovação. Hoje é tão fácil você ter esse acesso, né, rápido através
dos meios de comunicação, pela internet. Então, busquem a presença da Fábrica de Inovação para estar em contato com esses estudantes, esses jovens, tá? Para que nesse momento da capacitação, da formação, eles possam também encontrar caminhos, né? E dentro dessas soluções, nós já vamos colocar então algumas imagens, porque nós colocamos bastante reuniões de palestras, de instruções aos estudantes, de mesas ou reuniões entre poder público, empresas privadas e instituições, mas aí o pessoal sempre fica naquela, né? E o que sai do papel? Né? Então nós vamos colocar algumas imagens de reuniões e os frutos que foram colhidos destas reuniões, que foram as mudanças aí de um sistema viário. Conte para nós um pouquinho, né? Como é que surgiu a demanda, como que foi o debate, o diálogo. Alguns gostam de falar discussão, mas o correto, pessoal, é diálogo. Você colocar o seu ponto de vista, que muitas vezes pode ser até contrário de outros, isso é ter diálogo, tá? Isso é ter clareza. Tá? Como que aconteceu esse diálogo para que pudessem colher os frutos finais? Conte um pouquinho para nós. A gente tem uma série de frutos colhidos que é muito gostoso descrever. A gente tem, por exemplo, um trabalho que foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento, por meio do Marcelo Bueno, para pedir a redução da carga tributária para as empresas de software. A contribuição das empresas de software na cidade era muito pequena, porque o imposto era alto e isso não favorecia a implantação de empresas nesse segmento na cidade. Quando houve a redução do valor do imposto, houve um crescimento da arrecadação muito grande. Então a gente tem que observar que você reduzir o imposto fez com que a arrecadação aumentasse. Por quê? Porque você favoreceu as empresas a trabalharem aqui. A gente gera emprego, a gente desenvolve negócios e hoje nós temos mais de 260 empresas no segmento de software. Esse crescimento foi fruto de uma redução do imposto. A gente teve, uma das imagens aí era um concurso chamado Resolve Aí. Demandas que a gente traz da sociedade, essa imagem. Com o apoio da Mali, a indústria Mali, ela sempre patrocina o Resolve Aí. A próxima vai ser, inclusive, dentro da própria Mali, buscando soluções que a própria Mali consiga utilizar. E uma das demandas era sistema viário, como melhorar a fluidez do sistema viário. E aí colocamos esses assuntos para os adolescentes, jovens do segundo grau. Certo. E eles, debatendo as ideias, chegaram à conclusão, aquela rotatória da entrada da cidade, ali da indústria Brigato. Da rotatória lá, Tábua do Brasil. Exato, a rotatória Tábua do Brasil, não já sei. Já temos imagens, já vamos colocar essas imagens da Tábua do Brasil. O que vocês aprontaram lá, né? Então, você vê, a gente tinha um trânsito muito intenso, realmente era muito intenso. Era uma rotatória grande, um entroncamento de entrada da cidade. Nós temos aí a nossa imagem, né? Para quem é do município de Limeira, da cidade nossa aqui de Limeira e região, ali é um entroncamento muito importante, porque é a primeira entrada oficial através da rodovia Anhanguera, para quem vem sentido capital para o interior, né? Então ali nós temos um cruzamento da Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, fazendo esse encontro nessa rotatória, que é uma rotatória de referência chamada Praça Tábua do Brasil, né? Temos também a ligação com o nosso anel viário, que chama-se Luiz Varga. Temos o outro anel viário, que é o Antônio Cruanes Filho. E também temos a avenida principal das Joias Folhados, que é a avenida de referência ali, pelo que representa a nossa cidade como sendo a capital da joia e folheado. Então essa é uma rotatória estratégica, logística e de fluxo intenso. E qual foi a demanda
que até então, essa rotatória tem um corte ali no meio, que na verdade é a avenida que ela está atravessando o meio da rotatória, né? Ela não era assim. O que foi a proposta de vocês? A proposta, vamos deixar claro que não foi nossa, foi da mente dos alunos, dos jovens adolescentes que olharam para aquele problema e muita gente já tinha visto aquele problema, todo mundo via como um problema, e a solução, depois que ela é implantada e que ela efetivamente funciona, ela parece óbvia, mas é óbvio depois que alguém vai lá e mostra que realmente funciona. Era um grande problema, porque você vê o anel viário, ele foi duplicado primeiro naquele lado da Via Luiz Vargas, a duplicação do anel viário na via, no lado denominado Antônio Cruanes Filho, foi o último ponto de duplicação, e quando você duplica, você mostra para os motoristas que aquela é uma via que funciona. Quando é uma via que funciona, mais carros são atraídos para ela. Quando mais carros são atraídos para ela, em algum outro lugar afunila. Então você vai tendo que criar mecanismos para desovar. E ali era uma rotatória grande, articulada como principal entrada e saída da cidade, importante ponto de articulação com o outro lado da cidade, né, que é ali do Parque Hipólito. E como é que você faz, já que tanto carro está tentando sair da cidade, entrar na cidade, atravessar a cidade de um lado para o outro? Então ali tinha muito trânsito, não sei quem é que lembra desse trânsito bastante intenso, até que uns alunos falaram, por que a gente não atravessa uma avenida que vá a Marechal Arthur da Costa e Silva, ela faça uma ligação direta, e também para a via de maior fluxo, que é Antônio Cruanes Filho, para a esquerda, a gente não cria aí um mecanismo de fluidez. Vamos até dar um zoom ali na imagem, né? Que é basicamente aquele Y, né? Dentro da rotatória. Essa que foi uma obra dentre e tantas que foram realizadas nos últimos anos, de grande impacto e expressão na nossa cidade e município. E então eles chegaram com esse problema, foi feito o diálogo e foi proposto essa alteração. Óbvio, tudo dentro depois das análises do sistema urbano e logístico, porque trata-se de um sistema de transporte público, né? Então, foi tudo medido antes de tomarem as ações práticas. Mas foi levantado pelos jovens isso, então. Exato. É muito curioso porque a gente quer muito saber como é que a cabeça do jovem funciona. O que o jovem pensa. É isso que nós íamos agora chegando nas nossas últimas perguntas, né? O que as pessoas precisam entender e fazer para ajudar nessa causa? Para poder participar ou levar demandas que possam ser colaborativas para um bem comum. Como que a sociedade pode ajudar? Olha, tem várias formas de ajudar. Uma delas é se associando, sendo um membro patrocinador da fábrica, né? Um membro associado, participando das reuniões que são chamadas encontros de inovação. Elas acontecem em locais pré-estabelecidos. Até o último ano, as reuniões ocorriam sempre dentro do Espaço Elo. Agora nós estamos fazendo as reuniões de maneira itinerante. Cada data em um determinado associado. Mas nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente diz qual vai ser o tema da próxima reunião, qual vai ser o local, as pessoas se inscrevem e participam. Ninguém paga absolutamente nada. E a gente recebe. Peraí, é gratuito, Rodrigo? É isso mesmo. Precisa então só ter vontade e disposição de participar. É perceber que vale mais a pena sair do WhatsApp, sair do Instagram, sair do Facebook e falar, vou ver o que outras pessoas pensam e vou colocar o que eu penso. Ótimo, muito bem.
Muito bem. E aí, fruto dessas ideias, o que a gente faz? A gente passa o filtro nas ideias. Se você pensar numa pessoa mais velha, ela tem a cabeça formatada para aquele tipo de pensamento que ela acostumou desde que ela aprendeu as coisas da vida. Uma pessoa de idade mediana, ela já está um pouco mais conectada com o jovem, mas ela não está pensando como jovem. A hora que a gente consegue misturar todas essas ideias, a gente consegue ter ideias melhores. Então a gente faz um filtro, o filtro da experiência do mais velho, com a inovação do jovem. O jovem fala, e se a gente fizesse de tal forma? Não, olha, a ideia funciona muito bem, mas ela ainda não pode ser colocada em prática porque determinada coisa não existe. Então, seria ótimo se fosse viável, mas as leis da física não permitem que aconteça. Tá, mas então se o problema é uma determinada lei da física, e se a gente usar uma outra lei da física para contrapor a essa? E as ideias começam a surgir, e quando o poder público percebe que é realmente viável, como uma redução de imposto é viável, como uma melhoria viária é viável, imagina o quanto o município gastou para criar aquela rua. Foi um gasto extremamente baixo e resolveu o problema do trânsito. Então, participar, estar dentro, colaborar, é uma maneira muito grande da gente desenvolver a cidade. Sem falar que você faz network, né? Sim. Você está procurando emprego, por exemplo, na área de elétrica. Eu só sei fazer isso, ótimo. Aí você começa... estando numa reunião como essa, você começa a perceber que do teu lado tem uma pessoa que tem uma empresa nessa área, ou ela pode ter uma vaga, ou ela pode ter um amigo que tem uma vaga, ou ela pode dar ideias de cursos que podem ser feitos para que essa pessoa tenha uma empregabilidade melhor, ou ela é detentora de um determinado conhecimento que é interessante para outro grupo de pessoas. A gente já teve, por exemplo, em uma reunião da fábrica de inovação, uma empreendedora, ela apresentou o trabalho dela, falando que ela dá curso da mentoria para mulheres empreendedoras, ela fomenta o empreendedorismo feminino, e é a Andresa Leite, inclusive. Aí as alunas da Unicamp falaram, peraí, a gente também tem um grupinho de fomento de empreendedorismo feminino, será que você não pode dar uma palestra? Se conectaram. Se conectaram por quê? Porque essas meninas resolveram participar, essa empreendedora, essa mentora de empresárias também quis participar, e quando viu o assunto delas fazia muito sentido. Então é muito comum isso acontecer. Agora, só vai acontecer se você estiver dentro, se você participar. Muito importante, então. A fábrica de inovação, ela une sabedoria, como você disse, daqueles que têm mais tempo, mais vivência, vitalidade daqueles que estão na média idade ali, que têm capacidade, têm conhecimento, estão em constantes transformações também, e a inovação dos jovens nesse mundo tão dinâmico, né? Então você pega essa tríplice, juntam as ideias, fazem os diálogos e, obviamente, o resultado, nós sabemos que quando muito bem construído, a fábrica de inovação tem pilotado muito bem isso. Então, vocês, sociedade civil, instituições de ensino, escolas públicas, privadas, colégios técnicos, escolas técnicas, universidades, faculdades e, junto com o poder público, executivo, legislativo e também, por que não, o judiciário, porque o mundo ele também é construído de leis. Então as leis e normas na área técnica, elas devem ser respeitadas. Tudo isso é a base da construção de um bom diálogo para que a fábrica possa trazer bons frutos, não só para a nossa cidade, mas para toda a região. Nós já estamos encerrando, Rodrigo. Passa rápido aí o nosso bate-papo. Eu acho que a mensagem que nós gostaríamos de estar levando a você que está nos ouvindo, está nos assistindo, seja ao vivo ou até mesmo em um outro momento, né, que pode estar acompanhando o nosso podcast,
Gostaria que você deixasse uma mensagem final, falasse aonde que está localizado o endereço da Fábrica de Inovação e convide para que possam participar, para que possam vir e estar junto à fábrica. A Fábrica de Inovação, ela funciona hoje dentro do Espaço Elo, é o espaço da Prefeitura Municipal, no primeiro andar do Shopping Pátio. Aquele primeiro andar, ele reúne a Secretaria de Trabalho, de Emprego da cidade, ela reúne a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, ela reúne o PAT e a Fábrica de Inovação. Ótimo. Então, lá é nossa base, lá é onde as nossas reuniões internas acontecem, mas você consegue falar com a Fábrica de Inovação por meio do Instagram, FDI Limeira. Entrando no Instagram, já convido todos para seguirem a gente, pede para fazer parte do grupo Encontro de Inovação, onde as notícias elas vão sendo apresentadas e participar é uma maneira de saber o que está acontecendo na cidade, no mundo, ter acesso a informações que às vezes a gente não costuma ter acesso por estar focado em um determinado nicho, então a gente tem a oportunidade de ver coisas novas e contribuir. Realmente o nosso objetivo é que o número cada vez maior de pessoas faça parte, colabore, que vai estar somando com o desenvolvimento da cidade. Que bom, muito obrigado, agradeço a sua presença por estar falando desta importante instituição, FDI Limeira, Fábrica de Inovação. E nós estamos encerrando o nosso 6º episódio do podcast. Peço para que vocês, caso não tenham conseguido acompanhar a nossa transmissão ao vivo, depois vocês acessem o link, cliquem, assistam e principalmente compartilhem e curtam lá. Vamos incentivar e continuar esse importante projeto para levar conhecimento para toda a sociedade. Eu, Antonioni Rosada, agradeço a todos, um forte abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado. Agradeço. Prazer. Valeu.